Olá, seja bem-vindo você, ouvinte Band News FM, sintonizado com a gente nesse final de semana para a gente falar de esporte, saúde, atividade física e um Informa especial, edição de colecionador, porque é o primeiro com esse novo formato, com essa nova dupla, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, eu, Isabela Mota, com a nossa treinadora, voz de experiência na saúde, nossa mestre, Camila Rich. Obrigada por me receber tão bem aqui nesse programa. Obrigada a você, seja bem-vinda. Eu adoro quando tem gente nova no pedaço, né? Acho que a gente sempre gosta de carne nova no pedaço, acho que para estimular a gente mais jovem, né? Muito gostoso. E vamos aí trazer bastante coisa nova para os ouvintes, né, Isabela? Com certeza, Tá sempre animada. ouvindo o que você, ouvinte, quer saber aqui no Band News Informe para esse episódio de estreia, um assunto que esse ano, gente, está mais na boca do povo do que nunca. Exercício físico no frio. Eu acho que depois de uns anos, né, Camila, a gente finalmente pode falar que voltamos a ter invernos mais rigorosos, ondas de frio. Inclusive, Sim. enquanto a gente está gravando esse programa aqui, tá rolando uma onda de frio no Rio Grande do Sul, em parte do sul do Brasil, depois de um bom tempo com o inverno mais ou menos ali. Agora voltou, e para entender como que o nosso corpo funciona durante esse período de frio na atividade física, a gente recebe hoje educador físico e fisiologista do Hospital do Coração, Diego Barros. Oi, Diego. Olá, Isabela, tudo bem? Olá, Camila, como é que tá? Obrigado pela oportunidade. Muito bom ter você aqui com a gente. Para começar, o que muda? Se é que muda no nosso corpo durante o exercício físico com essa mudança de temperatura no frio? Bom, o corpo da gente, ele sempre tenta manter uma temperatura interna estável, né? Então, essa luta para manter a temperatura estável, ela acaba, de fato, repercutindo em várias questões, né? Fisiológicas, enfim. É sempre importante entender qual é a situação que você vai enfrentar na hora de fazer atividade física em relação à temperatura, umidade, se tem chuva ou não tem, né? Para você poder se adaptar de uma forma correta, né? Então, acontecem sim muitas adaptações nesse sentido, né? Uma delas, por exemplo, é o que a gente chama de vasoconstrição. Então, o corpo ele fica mais rígido, mais duro, né? As artérias, veias, elas ficam com uma dificuldade maior de ter fluxo sanguíneo, né? Então, isso acaba, de fato, atrapalhando em várias questões. A gente tem uma série de orientações ali em relação ao aquecimento, em relação à preparação com as roupas, de que forma você vai se hidratar. Então, tudo isso exige aí do praticante adaptação para fazer atividade no frio de forma correta e evitar, assim, lesões e outros mal-estares, né? Uhum. E Diego, a gente pode dizer, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né, de cada coisa para ajudar aqui os nossos ouvintes, mas a gente pode dizer que no frio a gente tem mais propensão a se machucar treinando? Sim, sim. A gente pode dizer que sim, né? Exatamente porque, assim, nessa adaptação do corpo a manter essa temperatura estável, se a gente não respeita isso, inicia a atividade física como se a gente estivesse numa temperatura mais amena, assim, a chance, por exemplo, de lesão muscular é muito grande, né? Então, o aquecimento, principalmente, da atividade física, ele precisa ser feito com um pouco mais de cuidado. E quando a gente fala de aquecimento, a gente tem que entender qual atividade a gente vai fazer, né? Então, não é o mesmo aquecimento para todas as atividades, né? Então, se você vai correr, por exemplo, então iniciar com uma caminhada, iniciar com algumas atividades de mobilidade articular, daquelas estruturas que vão ser mais exigidas com o esporte que você vai fazer. Então, se eu for nadar, eu tenho que fazer um tipo de aquecimento mais específico. Se eu for jogar um tênis, por exemplo, a mesma coisa. Se eu for correr, jogar bola. Então, sempre trazer uma atenção maior para as estruturas que você vai usar. E lembrar que a progressão de carga, ela tem que ser feita também com mais cuidado, né? Então, eu não vou iniciar já numa intensidade moderada e alta, porque a minha musculatura pode ainda não estar preparada para isso no frio. Então, eu vou dar esse tempo maior de adaptação até conseguir imprimir um ritmo, uma intensidade
que eu já estou acostumado eventualmente. Né? Acho que é até legal a gente falar que é muito prática a dica, porque a gente se sente mesmo mais encurtado no frio, né? Quantas vezes a gente fala, nossa, eu estou dura, eu estou encolhida, porque você vai encolhendo. E vai, né, a musculatura vai encolhendo. E as pessoas, às vezes, elas entram na academia, por mais que a temperatura esteja melhor, aí às vezes elas viram e falam assim, nossa, mas aqui está quentinho. Mas até o seu corpo realmente também responder aquilo e estar equilibrado, assim, o aquecimento, isso que você falou, acho que é fundamental, porque às vezes a pessoa já fala, deixa eu começar a correr aqui rápido, ou faz um monte de polichinelo para elevar logo a temperatura, e não é só elevar a temperatura, né? Não, exatamente. A gente tem que pensar no corpo como um todo, né? Então, você deu o exemplo da academia, né? Poxa, se eu vou fazer um treino de força, musculação, enfim, ou qualquer outro treino, eu não vou iniciar já com aquela carga num dia frio, que eu estou teoricamente acostumado, né? Então, eu vou fazer ali alguns movimentos com uma carga bem baixa, né, para dar informação para o meu corpo que ele vai iniciar o exercício, né? E você dá essa informação de várias formas. Uma delas, de fato, é o aquecimento, né, do corpo, a elevação da temperatura interna. Outra, a gente pode dizer que é a lubrificação das articulações que eu vou usar, né? Então, eu dar essa informação para o corpo que eu vou começar a fazer aquele exercício específico na academia, também passa por isso, né? Então, a gente começa a lubrificar mais essa articulação e aí sim ela fica preparada para colocar a carga que você está acostumado, né? Então, quanto mais específico for esse momento de aquecimento, menor é a chance de você se machucar durante a prática esportiva. E Camila e Diego, queria trazer para vocês dois o que vocês enxergam ali como o ideal quando a gente está falando de um aquecimento. Eu já vou me entregar aqui que muitas vezes eu já chego na academia, vou andando, gente, já aqueci. Aquela andadinha de 5 minutos da minha casa até a academia, já estou pronta, vamos lá. No frio, como vocês falaram, cuidado é redobrado. Tem ali uma duração, um número de exercícios, o que a gente tem que levar em mente quando a gente estiver montando ali o nosso aquecimento? Cheguei na academia, faço o quê? Corro, choro? Vai lá, Diego, pode ir? Toca aí. Bom, eu acho que esse exemplo que você deu, ele é muito importante, que é assim, eu estou indo para a academia para fazer musculação. Aí eu caminho 5 minutos e vou fazer o meu exercício, certo? Então, se você caminhou 5 minutos e o seu primeiro exercício que você vai fazer é um pulley, né? Então, toda aquela estrutura de membro superior, ombro, enfim, costas que você vai usar, ela não passou por esse aquecimento. Por isso que é importante você pegar e tomar um pouco de cuidado com o que você está prestes a fazer de atividade e qual aquecimento você fez. Ele precisa ser específico, né? Então, 5, 10 minutos de aquecimento é, de fato, um tempo razoável e bom. Só que ele foi específico, ele vai atender a estrutura que vai ser exigida, né? Então, se eu fizer 5, 10 minutos de aquecimento para uma corrida, né, com caminhada e mobilidade, está ótimo. Mas eu não posso, depois disso, ir lá e fazer um exercício de membro superior. Sim, um supino, né? Um supino, que aí não adiantou. E acho que, então, normalmente, até para quem não tem um instrutor, né, ali um personal, o que é legal a pessoa entender é que é muito importante que ela saiba qual que é a parte principal do treino dela. Eu gosto de falar sempre ensinado de frente para trás, sabe? Então, se a parte principal do treino é um dia, por exemplo, que você vai na academia, que você vai ou fazer agachamento, ou vai fazer uma série pesada de supino, ou você vai fazer uma série mais metabólica, então, sei lá, né, o pessoal hoje em dia faz muito circuito, empurra carrinho. Então, aí você vai voltando para trás. Então, se essa parte principal do meu treino, o que eu tenho que fazer para preparar aquelas articulações, como o Diego falou, né, de lubrificação, de mobilidade, é ombro, é quadril, eu vou fazer, né, eu vou correr, por exemplo, ou eu vou fazer um circuito, e aí você vai, no começo do seu treino, você gasta ali de 5 a 10 minutos, pode ser um alongamento dinâmico, pode ser muito elástico hoje em dia, né, Diego, a gente usa para uma ativação de musculatura profunda, mas esse início, ele é tão importante quanto a parte principal, porque você, quando começa a fazer um preparo físico adequado, um início de treino adequado, você vai vendo que você rende muito mais. E a hora que você sente isso na pele, Isabela, a hora que você for lá e a pessoa faz muita diferença. Você fala, nossa, acabou por que eu tô bem? Acabou o treino fofo, né? Acabou o treino fofo, treino pesado agora para ativar tudo. O que acontece muito, que é antigo, né, Diego? As pessoas chegam muito na academia e vão para esteira ou para bicicleta,
fica esperando ali o treinador. Ainda existe isso muito. E aí, a hora que o treinador chega ou que vai começar o horário da aula dela, ela entra e começa a fazer uma atividade que não... O que ela estava fazendo não necessariamente vai ajudar ela no principal daquele momento, né? Exato. E tem um ponto que ainda é um mito, né? Que é a história do alongamento. Isso. Né? Então, o alongamento, ele não serve como a sua proposta de aquecimento para a atividade, né? Então, aquela puxadinha de perna de 2, 3 minutos e aquele... Na calçada, ali na panturrilha. Isso. E aí fala, pronto, tô bem, vou treinar, vou correr ou vou fazer musculação. Então, isso, comprovadamente, não traz redução do risco de lesão. Né? E isso, assim, é um mito mesmo, porque muitas pessoas ainda fazem esse alongamento estático de 3 minutinhos ali e depois iniciam a atividade. A gente vê muito isso no parque. Muito, né? A pessoa parada, puxando a perna ali, fazendo 3, 4 movimentos e iniciando o treino dela. Então, isso é ruim? Não vamos dizer que é ruim, né? Mas a questão é a seguinte, se eu quero preparar o meu corpo para uma atividade específica, eu preciso aquecer. Se eu quero ganhar amplitude de movimento, flexibilidade, eu vou alongar. Legal. Mas são trabalhos distintos. E Diego, a gente estava falando aqui das modalidades, cada uma precisa de um aquecimento específico. Tem modalidade mais perigosa no frio ou aquela mais confortável? Para quem está ali começando, vai começar no frio, é contraindicado alguma modalidade? Na minha cabeça já vem a natação. Será que eu vou pegar uma friagem ali na água, no frio, tá tudo bem? Tem alguma proibição? Não, eu não diria que existe uma atividade que é proibitiva em temperaturas baixas. Existem as adaptações que a gente faz em cada atividade, cada ambiente, de acordo com a condição climática. Né? Então, às vezes não está frio, mas está muito seco. Aí o que eu faço? Às vezes está muito sol, às vezes está muito frio, temperatura muito baixa. De fato, se eu vou nadar em temperaturas muito baixas, primeiro, qual a temperatura dessa água? Você está acostumado a nadar nessa temperatura? Ok. Se eu não estou, aí você avalia se aquilo de fato é a melhor atividade para o dia. Agora, se eu estou adaptado, nado há muito tempo, eu não diria que é um problema nadar às vezes está até mais quente dentro da piscina do que fora. Exato, né? Exato. Agora, poxa, eu vou sair um dia muito frio, sair da piscina. Quanto tempo você vai ficar molhado até conseguir se aquecer, até pôr uma roupa seca e tal? Então, aí são as adaptações que você faz de acordo com a condição. Na corrida, a mesma história. Né? Poxa, eu terminei de correr, meu corpo está suado, né? Um baita de um frio. Você veio com uma roupa seca, você tem condição de trocar essa roupa rápido, tal? Então, essas adaptações, elas precisam acontecer. Senão, aí a gente paga um preço alto mesmo. Mas não está associado à atividade. Né? Se você se adapta corretamente, eu não vejo nenhuma restrição em nenhum esporte ou atividade física. Vou aproveitar para chamar aqui na tela os dados. Nós estamos hoje gravando o Band News em Forma aqui na sala digital, parceria da Band com o Google, e acompanhando tudo que as pessoas estão pesquisando, buscando na internet sobre esse que é o nosso assunto hoje. E o que chamou a atenção da Camila, que a galera está querendo saber de correr. Entre as atividades físicas, né, Camila? Logo disparado das perguntas, correr tudo foi no correr frio. No frio. Foi tudo correr no frio. Como correr no frio? Correr no frio faz mal? O que usar para correr no frio? Como se preparar para correr no frio? E o que colocar no ouvido para correr no frio? Essas foram as 5 perguntas mais buscadas no Google. E a do ouvido me chamou a atenção também, porque aquele vento gelado, colocando ali no seu ouvido, correndo. Tem uma roupa específica? Tem um preparo diferente para correr no frio? Pode levar o casaco? É melhor ir acostumando aos poucos? Qual que é o ideal? A vestimenta, ela é assim, uma dessas preocupações que a gente falou para se adaptar corretamente à atividade física, né? Então, a roupa que você usa, ela precisa te proteger da condição externa, né? Então, obviamente, se está frio, é uma roupa que precisa te aquecer, porém, ela tem que permitir que seu corpo troque calor com o meio ambiente. Né? Então, não pode ser uma roupa que te sufoca, vamos dizer assim. Né? Então, ela tem que te aquecer, porém, permitir que seu corpo troque calor com o meio ambiente. Então,
Então, aquela ideia lá, vou perder peso, colocar muita roupa para suar bastante, então isso não é legal, não faz bem para a sua saúde, não faça isso de forma nenhuma. Então, você precisa estar aquecido, lembrando que conforme você inicia a atividade, naturalmente, a sua temperatura interna ela vai aumentar. Então, muitas vezes, toda aquela roupa que eu pus do meio para o fim do treino, ela acaba sendo muita coisa, né? Então, mensurar isso é importante. Não pode nem te aquecer demais, mas também não pode te deixar exposto ao frio, né? Então, e aí vai, obviamente, de acordo com a temperatura externa, né? Você vai avaliar isso, né? Então, o primeiro ponto é esse, é você deixar o seu corpo também trocar calor com o ambiente. Sobre o ar frio, ele é prejudicial mesmo, principalmente para quem tem questões aí de asma, rinite, né? No inverno, a gente tem esse problema de inspirar o ar frio, e geralmente o ar frio e seco, né? E isso irrita mesmo as vias aéreas. Uma das coisas que algumas pessoas gostam de fazer é usar alguma bandana, alguma coisa para aquecer um pouco o ar que entra na boca. Mas isso a gente geralmente está falando de temperaturas bem baixas, né? E aí o ouvido é a mesma coisa, né? Então tentar proteger um pouco a entrada do ar frio. Claro que você tem que tomar cuidado com o fluxo de ar, né? Isso não pode impedir, dificultar a tua respiração. Tá, então aí vai de cada um mensurar, né? Mas Diego, eu acho que tem uma coisa legal para a gente falar para os ouvintes, que são as extremidades, né? A gente vê, inclusive, muitos corredores, já que a dúvida foi assim, né? Com luvas, com gorro, né? Hoje em dia tem, né? Que acho que até herdaram, eu não sei, eu lembro que acho que herdaram aqueles manguitos que você, dos ciclistas, né? Porque antigamente os ciclistas usavam muito, então dá para você começar e é fácil tirar, né? Isso é muito fácil. Mas essas extremidades varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, nunca consegui correr com luva. Mas eu vejo que tem muitos corredores e bons que gostam de correr com luva, né? As extremidades geralmente são as partes do corpo que sofrem mais com frio, exatamente pela dificuldade do fluxo sanguíneo acontecer, né? Então, o sangue, no frio, ele tem essa dificuldade, como a gente mencionou, pela vasoconstrição. Então, as pontas do nosso corpo, né? Nariz, orelha, mãos, tal. O pé está sempre aquecido, porque ele está com a meia e com o tênis, então a gente sente menos. Mas a mão, ela está muito exposta, né? Então, usar a luva, de fato, é uma alternativa, né? Essa bandana que eu falei também, ela serve para isso, para proteger essas extremidades, né? Mas, de novo, tem gente que não se adapta pela dificuldade para respirar, mas existem essas alternativas. O manguito, né, ele tem duas alternativas, né? Você tem um manguito que ele é de compressão, que aí ele não tem só a função de proteger do frio, mas ele pela compressão, ele vai ajudar o retorno sanguíneo, né? O fluxo sanguíneo voltar para o centro do corpo, né? E tem os que são só de proteção para temperaturas baixas. Exatamente pelo ponto que você colocou. É fácil eu começar com isso, assim que meu corpo esquentou, eu vou lá e tiro, consigo guardar e continuar treinando, né? Então, tem essa alternativa que hoje em dia o pessoal usa bastante mesmo. Na questão metabólica, no funcionamento do nosso corpo, eu já vi muitas vezes na internet o pessoal falando, preguiça de treinar no frio, mas vai que gasta mais caloria. Isso existe? A gente está falando de uma mudança no gasto calórico de uma temperatura para outra? Eu adoro as pessoas que contam caloria, né, gente? Aqui é assim, eu adoro. A cara do Diego, de quem gosta também, quem conta caloria. Vai, Diego. Bom, não, é um assunto que ele é até certo ponto polêmico, né? Porque, de fato, o corpo, ele trabalha mais no frio para manter essa temperatura. Então, mesmo em repouso, eu tenho uma atividade metabólica maior, né? Porque eu preciso manter essa temperatura e aí a gente começa a ativar vários processos metabólicos para elevar a temperatura e ela ficar estável, né? Entre 36 e 37 graus, mais ou menos, é o que o corpo tenta manter sempre. Quando a temperatura externa é menor, o meu corpo vai trabalhar para aumentar. Se a temperatura externa é maior, eu vou precisar diminuir. Como eu faço internamente, né? Por exemplo, por que eu tremo no frio?
né? Você não treme de forma voluntária, é involuntário. É o teu corpo contraindo e relaxando para gerar calor, né? Então, por que eu suo no calor? É a mesma coisa, o corpo ele faz o suor, a evaporação da gota do suor baixar a temperatura da pele, né? Então, é um processo involuntário. Então, no frio, a gente tem essa atividade metabólica acelerada. Sim. E eu gasto mais caloria mesmo. Isso é um fato. Agora, isso é significativo, né, para eu pegar e falar, então, eu posso treinar menos porque eu gasto mais caloria? Não. Eu não diria que é por esse caminho, né? Mas a gente vai ver ali um treino render eventualmente mais em gasto calórico nas temperaturas mais baixas. Mas o que importa de fato é a frequência, fazer atividade que você gosta, atividade que caiba na sua rotina, né? Mais do que ficar considerando as questões de queima de caloria. Eu acho uma coisa, Diego, importante, é você também estar acostumado, né? Isso é tão fundamental, porque eu acho que nas mudanças de estação, pelo menos o que eu vivi assim ali no meu dia a dia, com alunos e treinando, é que sempre no começo das estações tem um sofrimento maior, né? A gente não está aclimatado, literalmente, quando começa o frio, né? Agora a gente já está numa época, inclusive, onde está todo mundo já... E não é porque ele está indo embora só, é porque a gente se acostumou. E o verão, no calor também a gente sente isso. Aqueles primeiros dias, as primeiras semanas, você fala, eu não vou aguentar esse verão, eu vou ter um treco, né? Então, e tem pessoas que definitivamente têm uma tolerância maior para um e para outro, a gente poderia dizer? Tem. Isso é muito individual, né? Tem pessoas que se adaptam melhor a temperaturas mais extremas e outras que sentem menos, né? O que eu costumo falar também para os meus alunos, né, é exatamente isso. Fala, gente, não fique procurando a condição ideal, né? Não procura a temperatura, a umidade. Então, tenta criar dentro da tua rotina estratégias para o exercício funcionar o ano inteiro, né? Então, cada fase do ano você vai ter que se adaptar de uma forma. Então, assim, poxa, você está reclamando que agora está muito frio, mas daqui a pouco você vai estar reclamando que vai estar muito calor. Então, lembra que a gente tem as estações, ainda bem que a gente tem, né? Imagina pessoas que moram em países que é frio o ano inteiro, né? Então... Eu brinco, eu falo, você falou isso das condições, eu falo que a gente aprende em física na escola, CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, que é 25 graus. Eu falo, não existe CNTP, não existe. Quando que a gente tem CNTP? Condições só na prova ali, que você vai ter que escrever, levando em consideração as condições normais de temperatura. Então é muito difícil, né? Não dá para esperar isso, né? Porque se a gente for esperar essas condições, o tempo passa, né? E aí acontece o que a gente vê bastante, que é uma população sedentária, né? População sedentária, que para mudar isso a gente tem que começar cedo, né? Principalmente incentivando as nossas crianças, que também devem praticar atividade física independente das condições normais de temperatura e pressão. Diego, tem alguma recomendação para os pais que estão nos ouvindo, quem tem criança em casa? O cuidado é diferente para colocar uma criança para fazer atividade física no frio. Muita criança que vai para o futebol, vai jogar bola, vai praticar atividade física ao ar livre. Muda para eles também? E como? A criança, ela precisa de uma supervisão, né? O adulto, ele tem o autocuidado, né? Ele vai poder entender essas questões e tomar as atitudes que são importantes, né? No caso da criança, a gente precisa supervisionar isso, né? Então, tá sempre de olho em relação a vestimenta, tal. Se essa criança tem algum tipo de restrição, né? Alguma questão respiratória, eventualmente, então entender se isso está interferindo ali de forma negativa ou não. Então, precisa dessa supervisão maior. Os cuidados, de forma geral, eles são os mesmos, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que a criança ela não vai tomar essa atitude sozinha de às vezes, estar bem agasalhada, tal. Então, olhar bastante para isso, mas não colocar, de novo, como um obstáculo, né? Não falar, porque está frio,
porque eu não vou levar os meus filhos a um parque para fazer atividade. Acho que é só pensar nos cuidados. A gente pode até falar um pouquinho de hidratação para essas crianças, né, Diego? Porque eu acho que a hidratação é fundamental. A gente pode falar, porque no frio acho que está completamente relacionado o frio. Mas as crianças, esse cuidado. Tem crianças muito magrinhas também, às vezes, saem, eles não têm muita essa percepção do frio, eles têm muito pouco, né? E acho que a hidratação também ajuda bastante a manter essa temperatura, né? Eu colocaria não só a criança, mas também o idoso. Tá? Porque assim, a sensação de que a gente não perde líquido no frio, ela é maior. E é falsa, né? Porque não é porque eu não estou vendo o suor da minha pele que eu não estou perdendo líquido e não estou desidratando. Então a gente associa muito isso. Eu vou me reidratar porque eu suei muito. E a hidratação ela precisa ser um padrão, né? Que ele se mantém sempre de acordo com o volume e a intensidade da atividade que eu vou fazer. Eu falo criança e idoso porque eles têm essa percepção menor ainda, né? Eles não se dão conta de que estão perdendo líquido e aí você precisa aí suam menos, ali, acham que no tanto a gente tem que estar em cima, bebe água, exato, né? Exato. Essa supervisão tem que ser maior com esses grupos, né? Principalmente no inverno, exatamente porque eles não têm essa percepção tão aguçada assim e a gente precisa estar controlando um pouco mais. E a desidratação tem muito a ver com cãibra também, né, Diego? E no inverno, a gente tem mais pessoas com cãibra do que no verão? A cãibra ela é multifatorial e um dos pontos de fato, a desidratação, talvez o principal, né? Então, a incidência de cãibra, quando você está desidratado, é muito maior. Então, aquela ideia de se hidratar quando está com sede, é um problema também, porque a gente espera ter a sede para ir lá e tomar água, né? Sendo que quando eu estou com sede é um sinal do que meu corpo já está desidratado. Então a lógica é você ser preventivo nessa questão, né? E tomando água e tomando, no caso, por exemplo, de treinos mais longos, né? Bebidas isotônicas, né? Que ofereçam também sódio e potássio, que a falta deles também é um causador de cãibra, né? Então, a gente tem que estar atento para tudo isso. E o frio, né? De novo, por aquela questão de ter um fluxo sanguíneo mais dificultado, vasoconstrição, tudo isso aumenta também essa incidência. E muda na questão de alimentação, a gente falando de hidratação, mas na hora de praticar atividade física, nesse caso, tem alguma indicação ir treinar em jejum, quem já está acostumado, quem não está acostumado? É melhor reforçar a alimentação? Muda alguma coisa nisso? A alimentação, ela sempre tem que ser pensada de forma individual. Eu sempre trato de alimentação dessa forma. Assim, eu não acho que existe uma recomendação que serve para um grupo todo de pessoas, né? Então, fazer jejum é uma indicação, eventualmente, para um grupo específico, de acordo com a orientação de uma nutricionista, né, de forma individual. Na maioria das vezes, o que a gente recomenda é, de fato, você iniciar a atividade com nutrientes, né, com uma reserva energética para poder performar, né? Então, o nosso corpo ele precisa de um combustível para iniciar a atividade física, que é o glicogênio muscular, que é aquele açúcar no nosso sangue que vai estar pronto para ser utilizado ali no início da atividade física, né? Então, é importante que você tenha esse combustível inicial ali, né? E aí, claro, dependendo do tipo de atividade que eu vou fazer, eu vou repor algum tipo de nutriente durante a atividade, ou eu vou precisar ter feito uma alimentação mais leve antes do exercício, né? Então, depende muito do indivíduo e da atividade que ele vai praticar. Aí se monta uma estratégia nutricional mais adequada, né? Uhum. E, Diego, a mulher sofre mais do que o homem no frio ou não? Ou tem a ver mais com a porcentagem de gordura? A gente pode... Porque é individual mesmo, né? Tem gente que gosta mais do calor, tem gente que... A mulher, ela tem a questão do ciclo menstrual, né? Que isso, de fato, altera muitas questões hormonais no corpo, né? Até em relação à disponibilidade ali energética para fazer atividade física e tal. Isso varia mais e o homem não tem essas variações, né? Em relação ao frio, eu diria que
são adaptações metabólicas mais gerais, assim, e aí essas dificuldades elas se equivalem. E no caso de quem tem alguma doença reumática, a gente ouve muito quem tem artrite, artrose, reclamar do frio, de sentir mais dores. Tem alguma relação nesse caso? Pessoas idosas que costumam ter esse tipo de doença, pode praticar atividade física, ao longo do tempo vai acostumando, entre aspas, com essa dor no frio? Sempre nessas situações a gente sempre parte da recomendação médica, né? Se existe ali um diagnóstico instalado sobre alguma questão relacionada à artrite, artrose, enfim, aí a gente vai entender caso a caso, né? E qual é a recomendação para aquele indivíduo. Mas no geral, a gente tem um padrão de incômodo maior no frio mesmo, né? E o motivo é esse que a gente já tratou. Todas essas articulações elas ficam mais enrijecidas, né? Tem uma lubrificação menor, tem um aporte ali sanguíneo menor também, então sempre vai passar por uma orientação de um trabalho um pouco mais leve para pessoas que têm esse tipo de restrição articular, né? Aquela questão do aquecimento. Dá uma atenção para esse aquecimento, às vezes um pouco até mais longo do que o normal, né? Gastar uns minutinhos a mais. Que às vezes até, né, Diego, eu acho que as pessoas falam, 7, 8 minutos, aí se faz 5 minutos a mais, faz tanta diferença. Né? Para começar se sentindo bem, né? A lógica é essa, é você começar a atividade já se sentindo bem. E não começar com aquele monte de incômodos e falar, não, depois melhora. Fala, poxa, mas já cria um jeito de começar bem, né? A gente não precisa ter esse período de sofrimento ali, né? De incômodo. Isso passa por uma atenção ao aquecimento, né? E aí quem tem essas restrições, poxa, muito mais importante ainda pensar nisso, né? Eu não sei você, ouvinte que está aí do outro lado do rádio, da tela, do computador, acompanhando esse Band News Informa, mas eu saio daqui pronta para fazer um aquecimento decente. Que decente. Bom. Aprendi muito nesse episódio sobre a importância do aquecimento e vi como que eu estava errada, que às vezes a gente negligencia ali aquele primeiro passo que vai mudar o treino inteiro, a qualidade de vida, a qualidade de treino. Muito importante, principalmente para esse período, né, Camila? E olha, se você aprendeu, ótimo, porque o grande problema é que as pessoas falam, tá bom, mas aí sai, vai embora, entra na academia e esquece, Não, né? pode deixar, eu vou então, colocar em prática, prometo. Faça que você vai sentir diferença. Com certeza. Esse episódio do Band News Informa que a gente contou com a presença do Diego Barros, fisiologista, especialista nessa área, nesse assunto. Obrigada, Diego, por estar com a gente nesse episódio. Eu que agradeço a oportunidade de você estar aqui. E sempre quiser, é só chamar. Combinado, Camila. Obrigada, Diego. Obrigada, viu? Obrigada, seja bem-vinda. Ai, que delícia estar aqui com você. Se quiser te encontrar nas redes, treinar com você, acompanhar a sua rotina, como faz? No Camila, _, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Vou voltar pro Diego. Diego, quiser te acompanhar, saber como treinar no frio, no calor, em todas as temperaturas, como faz? Bom, quem quiser conhecer o trabalho da DLB, que é a minha assessoria esportiva, procura a gente no Instagram, é @DLB Assessoria Esportiva. Maravilha, o Band News Informa volta na semana que vem com mais assuntos ligados à saúde, atividade física, bem-estar. Obrigada pela sua companhia, até mais. Tchau.